seu coração. Com louvor e adoração. Poderoso Deus. Palavra Viva. Sejam bem-vindos a mais um Palavra Viva, o nosso podcast onde falamos de vida e da palavra viva que transforma, que é a palavra de Deus. Hoje também temos um tema muito interessante, não é verdade, Jamile? Com certeza. Boa noite, seja bem-vindo ao Palavra Viva. Hoje nós vamos falar sobre vida, sobre aproveitar o tempo que é hoje. Você tem aproveitado o seu tempo hoje? Você tem aproveitado a sua vida hoje? Você tem aproveitado as oportunidades que você tem vivido? Você tem aproveitado o tempo que você tem com as pessoas que você tem hoje? Porque nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos até quando teremos as pessoas. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Então, o programa de hoje é para lhe despertar a aproveitar hoje, a viver o hoje, porque amanhã a Deus pertence. Seja muito bem-vindo a Deus. Nós temos um convidado hoje que vai compartilhar conosco hoje, né, sobre essa questão do aproveitar o hoje, de viver o hoje. Seja bem-vindo a Deus. Obrigado, boa noite, Jamile, Grazi. Muito agradecido pelo convite, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história, e que possa, dentro desse tema, poder colaborar com as pessoas para que, com base nas experiências que nós já temos vivido, já vivemos e continuamos a viver ainda até hoje, a gente possa contribuir com as pessoas nesse aprendizado. Porque é muito importante, primeiro, você não pode se apegar muito ao passado, mas você tem que aproveitar o momento que você está e que você tem vivido, seja com seus familiares, sua esposa, seus amigos. Dá sempre o seu melhor. Esse é uma reflexão que eu faço assim de início. Isso mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez interessante que fala assim, eu não sei de quem é, mas fala que o futuro não existe. E realmente, né, que a gente sabe que o amanhã a Deus pertence. Mas por que o futuro não existe? Porque o futuro é o resultado do seu hoje. Então hoje você prepara o seu amanhã. Então tem muito a ver com isso, né? Você viver o hoje, você entender a sua circunstância atual, você aproveitar a oportunidade que você tem hoje para amanhã, se o Senhor lhe permitir chegar no amanhã, lhe conceder o amanhã, você então colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje, né? Que aí vem a experiência, mas a ideia é realmente aproveitar o hoje, porque a gente não sabe do amanhã. Baseado nessa fala de Grazi, Adelson, o que você tem a nos dizer sobre esse tema? Aproveitar o hoje. Você que é uma pessoa que a gente sabe que perdeu a sua esposa, né? Mas que, graças a Deus, você também teve a oportunidade de viver com ela 22 anos. Eu queria ouvir você sobre isso. Sim, eu pude conviver 22 anos com Isabela. A gente teve um início, nós nos casamos ainda jovens, né? O nosso início de casamento foi um tanto quanto, eu diria, um pouco conturbado por alguns problemas, muito mais problemas de ordem de saúde e foram coisas que nos atrapalhou um pouco como casal, mas nada que viesse a atrapalhar a nossa vida conjugal e viesse a fazer com que acontecesse algo de uma separação, uma coisa desse tipo, porque você estar casado e de repente você passar por situações onde você não vive plenamente o seu casamento por problemas de saúde e tudo isso é um pouco complicado, mas a gente conseguiu superar juntos isso. Não foi rápido, demorou muito tempo. Ao longo desse período a gente teve a primeira filha, que foi Isabelle. Depois disso Bela já tinha feito vários tratamentos também com relação ao problema de saúde que ela tinha e problemas com depressão e já estava bastante melhor. A gente estava tentando um segundo filho e tiveram problemas também relacionados a isso por questões de saúde também. Mas o Senhor nos deu mais uma bênção, que foi a presença de Isaías, e nesse tempo Isabela pôde se libertar dessa questão da depressão. E foi algo assim muito extraordinário, porque não foi um problema
somente da mente. Era um problema espiritual que existia e ela, através de uma palavra que ela ouviu no programa de televisão, estava passando um culto. Num dado momento, nós já morávamos em Jacobina nessa época, e ela, do nada, se libertou de todos os sintomas que ela sentia, porque ela sentia muito problema de saúde em decorrência da depressão. A gente fazia tudo que era exame, não dava nada, mas era tudo relacionado à questão da depressão. E aí ela se libertou disso, começou a frequentar a igreja ao qual o pastor fazia parte, né? E a gente tentou o segundo filho, que foi Isaías, nesse momento. Só que ele não vinha, e foi engraçado porque a gente morava em Jacobina e tinha que ir para Feira de Santana para fazer um tratamento para ver se ela conseguiria engravidar. Foi quando uma médica dela falou assim, a médica não é cristã, falou assim para ela, você me disse que é cristã, mas você não acredita no seu Deus, não? Então foi como se fosse um tapa assim na nossa cara, nós dois, né? Nesse momento eu ainda não frequentava a igreja, eu frequentava ainda a igreja católica nessa época. Mas como eu vi que ela melhorou muito, em detrimento a essa experiência que ela teve, eu acompanhava na igreja e depois ia para a missa. Então eu dava total força, assim, eu fazia tudo para que ela não retornasse aqueles sintomas que ela tinha antes. Então eu procurei ser bem presente, dando força para que ela continuasse seguindo a fé, depois que ela teve a conversão dela, né? E aí, Isaías, ele também por obra do Senhor, ele foi concebido, ela com problemas de tireoide, não tinha condições de engravidar, a gente estava fazendo o tratamento, só que era muito distante, e com essa palavra da médica, ela engravidou. E descobrimos assim até num show de André Valadão, foi engraçado que ela estava colocando aquelas cintas elásticas ali, né, que estava sentindo acima do peso, mas não é que estava acima do peso, já estava grávida e não sabia. E nesse show de André Valadão ela teve essa percepção que estaria grávida, fez o exame e deu positivo. E a nossa vida a partir daí começou um dilema, ao qual eu tinha algumas dificuldades porque eu era muito católico, aquela coisa de estar muito presente na igreja católica, então eu não tinha como renunciar a isso de uma vez, mas ao mesmo tempo eu procurava dar total apoio a ela, mas tinha coisas relacionadas ao meu comportamento. Eu não digo que eu me arrependo de ter acontecido dessa forma, mas o Senhor pôde me dar a oportunidade de, ao longo do nosso casamento, eu corrigir isso. Eu tinha muitos, sempre fui um marido muito correto, muito presente, sempre presente em casa com tudo. Os meus deveres conjugais e de marido sempre cumpri todos eles, mas tem muitas coisas assim que eu deixei passar batido. Só um exemplo, assim, algo bem que ficou bem marcado na minha vida. Depois que Bela começou a ir para a igreja, ela marcou o batismo dela. No dia do batismo, aí é engraçado, assim, não é que seja engraçado, mas parece que tem coisas que já te direcionam para você fazer algo que não é legal. No dia do batismo dela, nós tivemos uma final de um campeonato e o futebol para mim era um pouco um Deus. Então são coisas que eu me arrependo, porque eu fazia muitas coisas assim, às vezes era nesse sentido que eu poderia estar mais presente, poderia dar mais atenção à minha esposa. E eu agradeço muito a Deus porque eu consegui, ao final do nosso casamento, antes dela falecer, entender tudo isso, entender que eu precisava dar mais atenção para minha esposa, entender que a gente o nosso convívio não é somente você suprir coisas materiais, você precisa estar mais presente. E você, às vezes, tem muita gente que entende que eu sou um marido bom, eu não bebo, não saio, eu não faço farra, mas muitas vezes aquilo que você deixa de fazer junto é uma dificuldade que gera no seu relacionamento, é algo que você pode repensar. Aí só para falar, no dia do batismo dela tinha um final do campeonato e nosso time estava na final. Aí vocês imaginam se eu fui pro batismo ou se eu fui jogar bola. O velho baba, né? Que é um problema de muitas casas, aquele babinha.
E assim, isso foi só uma das ocorrências, mas tipo assim, eu gostava muito. Quantas vezes Bela ia dormir, ela ficava com a cara um pouco fechada e eu ficava assistindo futebol, mas eu não tinha aquela sensibilidade de entender que ela queria a minha presença lá. Que a sua esposa era mais importante do que o jogo. Do que o jogo. É interessante você tocar nesse ponto, Adelso, porque assim como Isabela, muitas mulheres viveram ou vivem isso, verdade. Né? De não se sentir priorizada. Porque às vezes o marido, por não se atentar, não é nem por maldade, né? Às vezes é a questão de um esporte, às vezes é a questão do excesso de idas à casa da mãe, né? São Saída coisas com que amigos, às vezes com amigos. exageradas. Então, assim, são coisas que vai deixando o cônjuge de lado, vai dando essa sensação de que eu não sou prioridade, que a outra pessoa ou o esporte é mais importante que eu, e vai gerando essas lacunas, Sim. né? E o bom é que Deus lhe deu a oportunidade de corrigir isso, de entender e corrigir isso, mas infelizmente muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo ainda não entenderam. E esse programa hoje é para lhe despertar. Sim. Priorize as pessoas. As coisas passam. Né? Eu sempre falo assim, as coisas passam. Eu entendi isso muito claro depois da minha mãe, quando a minha mãe faleceu, que pessoas são insubstituíveis. Sim. Então nós precisamos aproveitar hoje, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Né? Então até para quando ficar saudade, não ficar realmente saudade e não remorso, dizer assim, poxa, eu podia ter visitado mais, eu podia ter cuidado mais e eu não cuidei, eu não aproveitei. Isso é um ponto de extrema importância, Jamile. Hoje que eu perdi minha esposa, eu não tenho nenhum remorso, não tenho nenhuma dificuldade em lidar com a perda. Pelo contrário, eu agradeço muito a Deus dele ter me permitido permanecer com ela por 22 anos. Nós temos 3 filhos maravilhosos, né? Agora eu tenho a saudade, que é natural. Eu lembro de coisas boas que a gente fazia junto. Eu lembro que a gente falava muito assim, eu quero ver um dia nós 2 velhinhos passeando no jardim de mão dada. Isso foi interrompido, mas eu não tenho tristeza por isso. Pelo contrário, eu agradeço a Deus pelo período que ele me permitiu estar junto, ter uma pessoa tão maravilhosa assim do meu lado. E entendo que o ciclo dela acabou naquele momento ali. E eu não sei exatamente qual é o propósito que Deus tinha na vida dela, mas foi aquele momento o propósito de Deus. E com relação a essas coisas assim, a minha dificuldade, o grande problema que eu tinha no relacionamento, por incrível que pareça, eu não conseguia enxergar isso. Quando você fala que as pessoas precisam identificar, é porque são coisas muito pequenas e coisas que você entende que não deveria ser motivo de briga, de contenda, de problema conjugal. Essa coisa de ficar assistindo o jogo, na minha cabeça, eu me perguntava assim, por que ela está reclamando? Se é só um jogo. Se é só um jogo e se eu sou uma pessoa que estou aqui dentro de casa, eu sou uma pessoa que eu sempre, tudo que precisa está aqui. Então eu não compreendia, na minha cabeça naquele momento eu não compreendia. Até que teve um dia que eu despertei para isso quando ela me falou assim, o nosso time, que a gente disputava os campeonatos lá em Jacobina, o uniforme cada dia ia para casa de um dos responsáveis e eu era um dos responsáveis. No dia que ia ter o jogo, no dia anterior, eu começava a organizar já todo o material. Para no dia do jogo estar tudo certinho. Aí teve um dia que ela me disse, você cuida muito mais desse material do que de mim. Bem típico de mulher, né? Parece que você dá muito mais atenção ao jogo que você vai ter amanhã do que atenção a mim hoje, que estou aqui contigo. Então, isso me despertou. E Deus, assim, mudou completamente a minha forma de lidar, a minha forma de tratar a minha esposa. Aí, a partir daí, eu acho que o nosso casamento foi muito mais intenso, muito mais completo. Né? Eu falo assim, que a nossa relação era tão forte que quando Bela adoeceu, Jamile, acho que você lembra, né? Ela teve uma convulsão e desmaiou dentro da loja. Eu estava na Argentina nessa época, eu viajava muito a trabalho. Eu diria que eu ficava 60% do meu tempo fora e 40% em casa. E eu estava na Argentina. Eu tive a percepção que ela estava com algum problema. Que eu estava dando um treinamento, eu dispensei a turma na metade do treinamento e entrei nas câmaras da loja
para saber se estava tudo bem. Foi justamente no momento que ela estava caindo. Então eu fui a primeira pessoa a ver o momento que ela teve o problema de saúde. Foi a partir daí que a gente começou a ligar para as pessoas para dar os primeiros atendimentos, né? E aí eu retornei. Quando eu retornei, eu tive prática, foi 1 ano certinho assim, mas foi dedicação total para que ela se sentisse bem ao longo do tratamento e a gente tinha esperança de que ela se curasse, né? Mas não foi vontade de Deus que ela tivesse essa cura, né? É outra coisa também que eu acho que é importante, para que você não fique com uma tristeza assim, e até às vezes tem pessoas que culpam até a Deus e como eu falei, muito pelo contrário, eu agradeço a Deus pelo período que eu tive com ela. Então isso foi um momento, e agradeço também a Deus por ter me dado essa oportunidade de passar 1 ano com ela, tendo todo um cuidado adicional, para que quando ela chegou a vir, né, a Deus recolher, eu já estava completo, assim, o meu coração já estava muito tranquilo de que eu fiz tudo o que eu podia fazer e procurei dar o melhor para que ela se sentisse bem, se sentisse amada. Deixei todas essas práticas de coisas pequenas que acontecem. Eu dou um conselho a todos os casais assim que eu conheço, pessoas que às vezes têm alguma dificuldade. Nós fizemos um exercício muito antes dela adoecer. O exercício ela escrevia tudo que ela gostaria que eu mudasse e eu escrevia tudo que eu gostaria que ela mudasse. Mas você precisa escrever e praticar, colocar em prática. Isso mudou completamente a nossa forma de viver. Sim. A nossa forma de tratar um ao outro. É interessante essa questão do exercício, porque assim, você fez um exercício, ela escreveu, mas pessoas que estão nos assistindo hoje ou nos ouvindo pela rádio, elas podem sentar e conversar, né? E às vezes o que falta em muitos casais é um diálogo franco. E aí onde entra a palavra, né? Conhecereis a verdade liberta. É onde às vezes você entende onde é que eu estou errando. Porque às vezes a gente pensa que está abafando, né? Não, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, sou uma boa dona de casa. E aí quando eu sento com meu marido, converso, ele mostra assim, ó, você está falhando em tal área, você precisa melhorar com isso. Né? Quando eu sento com Grazi, às vezes eu acho que eu sou uma boa amiga, mas Grazi acha e vai, senta e pontua. Não, Jamília, você está... Encerra logo assim. A carreira. Hã? Encerra logo a sua carreira. Então, assim, a verdade liberta. É tão libertador, é duro, porque a gente não gosta de ouvir o que a gente está fazendo, o que não está agradando o outro, né? Mas é a partir desse conhecimento que a gente vai melhorar e vai fazer com que a relação seja boa de fato. Sim. Porque às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar vivendo no superficial. Né, achando que está agradando, achando que está aproveitando, como você mesmo falou assim, eu achava que pelo fato de eu estar em casa, eu estava presente. Estava agradando. Só que assim como você estava ausente para sua esposa, você podia estar ausente para os seus filhos. Né? É o que a gente vê muito hoje, filhos abandonados com pais presentes. Sim. Né? Mulheres se sentindo abandonadas com maridos presentes. Então, o nosso programa de hoje tem essa finalidade, de despertar as pessoas para estarem, de fato, presentes. Porque não é só o físico. Quantas famílias hoje sentam na mesa, às vezes a gente vê muito isso no restaurante, senta na mesa, mas está cada um com o celular. Sim. Aquela família está sentada na mesma mesa, está fazendo suas refeições, mas não está presente. Não está presente. Reunido, né? Mas sem interação Pois é. nenhuma. Então nós precisamos aproveitar o hoje. Aproveitar a oportunidade hoje de conversar, de entender, de dar carinho, de dizer eu te amo. Sim. Quantas pessoas não têm coragem de dizer às vezes eu te amo pro marido e aí depois acontece alguma coisa, aí você diz assim, oh meu Deus, eu só queria que ele ouvisse. Sim. Né? Quantas pessoas hoje têm remorso porque o pai morreu, a mãe morreu e ela não teve coragem de dizer assim, eu te amo, você é importante para mim, obrigado por tudo que você fez por mim. Eu falo, Jamile, que no funeral que você conhece as pessoas com relação a isso que você está dizendo aí. Porque a pessoa que tem saudade, ela vai estar ali chorando, vai estar sentindo a falta. A pessoa que tem remorso está ali desesperada. Uhum. Então nós não podemos esperar chegar a esse ponto
De você perder alguém e você tá ali desesperado porque você deixou de fazer algo que deveria ter feito. Essa coisa de escrever é muito por causa de uma didática, de vários treinamentos que nós fizemos, de palestras para casais, e tem várias didáticas, mas a comunicação é o fundamental. Sim. Mas não é fácil você chegar e falar para mim o que é que eu tenho que mudar e eu simplesmente mudo, não. Tem que ter um companheirismo, tem que ter um entendimento, os dois no mesmo propósito, para que essas coisas, para que isso aconteça, porque a mudança não é fácil. Não. Ainda mais quando é uma mudança que você entende que não precisa mudar. Sim. Porque normalmente quando a gente está fazendo, a gente está achando que está certo, Sim. que está bom. Aí quando a gente é confrontado, dói. E aí precisa de um tempo para a gente processar aquilo, né, e mudar de fato. É porque a gente não está falando de algo muito grande, tá traindo a esposa, aí você tem que parar de trair. Não é isso. São pequenas coisas, pequenas atitudes que você toma no seu dia a dia que faz toda a diferença se o comportamento de sua cônjuge, de sua esposa vai ser de um jeito ou de outro. Como que ela vai te receber ou não. Então, eu tenho uma palestra que fala assim, nunca durma brigado com seu cônjuge, né? Que eu acho isso muito importante, assim. Mas como é difícil você, por causa de pequenas coisas, vai pra cama meio zangado um com o outro. Sim. Eu não sei se é só eu que sou assim. Mas é muito difícil você se reconciliar ali. É muito difícil, nossa. Eu me pego o tempo todo nessa parte aí, deixar o sol se pôr, vir logo do outro lado. Esses dias interessante a gente falar assim, né? Esses dias eu tava conversando com o Antônio, aí ele falou alguma coisa que eu não gostei, não sei. Aí sei que ele já saiu pra trabalhar. E só foi, né? Tipo, só passou assim. E normalmente ele fala comigo, né? Ele é bem melhor do que eu nisso. Ele acorda, o bom dia dele é mais feliz, né? Aquela coisa toda emocionada. E eu só quero ficar quieta, né? Só tô acordada agradecendo a Deus. Aí ele saiu, chateado, né? Aí ele voltou do portão. Não, deixa eu falar com você. Vai que é a última vez. Eu falei, tá, né? Aí ele voltou e falou. Que ele pensou. Mas assim, na hora a gente falou e até a gente começou a rir. Mas realmente a gente não sabe. Por quê? Porque a gente sempre tá na expectativa do amanhã. Sim. Né? Do amanhã. Amanhã eu falo, amanhã a gente conversa. Amanhã eu reflito. Não, amanhã eu penso e eu mudo. Amanhã eu mudo. Sendo que o amanhã não existe. Por isso que a gente começou falando sobre isso, né? Então é o hoje, né? É o aprender hoje, é o entender. Tipo assim, tomou um choque de realidade hoje, vai doer, né? Jamil usou uma frase interessante. A comunicação, que já é raro entre casais, né? A gente sabe que o maior problema hoje dentro dos casamentos é a falta de comunicação. E às vezes, quando tem o diálogo, ele não é franco. É um diálogo assim, tá bom, tô te ouvindo. Aí, muito isso, né? O homem só ouve porque a mulher gosta de falar. Essa ideia de que mulher tem que gastar as palavras, né? Aí ouve porque ela gosta de falar. Aí você pergunta uma coisa, você já mudou de assunto, ele já nem acompanha porque é natural, né? Do homem não acompanhar, que a gente já tá em muitos assuntos. Ou às vezes realmente está totalmente desinteressado. Ou então diz assim, acabou. Isso. Aí você pensa que ele vai começar a falar, a parte dele, acabou o assunto. Ou então você pergunta, não há uma resposta, sabe? Não, tá e bom. Você se pega nisso. E aí, às vezes, tem um diálogo, mas são coisas normais. O menino precisa disso. Tem que pagar não sei o quê. Da escola, tá faltando feira. Mas e quando é que vocês realmente falam sobre vocês, conversa sobre a vida, o que você gosta, o que não gosta, o que foi ruim? Sabe, isso que importa. É aí que você descobre se realmente o que você conhece, o que você não conhece, né? Tem marido que vai saber o que a mulher gosta quando compra algo que ela diz que não gosta. E tem aquelas que nem dizem, tipo assim, amor, eu não gosto tem tanto disso. Medo de desagradar. Passa a vida toda comendo uma comida, ou então usando uma coisa só para não desagradar. Claro que você não vai ser desagradável na hora, né? Vai ser grato ali, agradecer, mas depois procurar alinhado, que você surpreende. Nossa, mas você a vida toda fez, mas eu fiz para te agradar. Eu acho isso também tão triste, a sensação de que você se renunciou demais a ponto de se invalidar. E às vezes você está renunciando, fazendo um esforço para algo que não está satisfazendo. Exatamente. Eu acho engraçado isso porque eu gostava de comprar muita flor para dar Bela. Já me conhecia muito bem Bela, sabe como ela era. Até que um dia ela virou pra mim e disse, eu não gosto de flor. Sério? Gente, mas ainda bem que ela falou isso. Aí virou pra mim e falou, eu não gosto de flor, eu prefiro que você me compre uma sandália, uma bolsa, sabe, um acessório. Sim.
Então, assim, o diálogo. E franco. Franco, É. A minha mãe mesmo não fala lá, ai, não me dê flor, ninguém me dê flor, que eu não Eu quero. vivi uma experiência parecida com Isabela, porque assim, graças a Deus, Isabela tinha tudo, né? Eu lembro do aniversário dela, eu fiquei, meu Deus, eu compro o que pra Isabela? Isabela tem tudo. Aí eu falei, vou comprar um hidratante, que é algo básico. Toda mulher gosta de hidratante da Boticast. Aí eu ia fazer a marketing. Aí comprei. Aí a gente conversando lá na roça, no sítio de vocês. Aí ela falou assim: mulher, eu não sei como esse povo vive com hidratante. A pele fica pegajosa. Eu não gosto de hidratante. E eu olhei pra cara dela assim. Aí eu comecei a rir. Ela, o que foi, Jean? Eu falei assim: Bela do céu, eu tô com hidratante. Ela falou, então. Aí ela falou assim: mulher, eu não gosto de hidratante, eu gosto de óleo. Aí, então assim, mas é necessário. É necessário essas conversas para que a gente conheça. Eu descobri que ela gostava desses óleos e eu que tinha que passar esses óleos depois. Aí a gente ria, depois a gente, por muito tempo, a gente ria do hidratante, né? Eu dizia, ó, hidratante, quando a gente conversava assim. Porque assim, é interessante a gente falar francamente, né? Isso é não só em relacionamento conjugal, mas entre amigos, né? Porque às vezes você acha que tá abafando e não tá, às vezes você acha que tá agradando e não tá. Então nós precisamos, amados, ninguém pode viver só, ninguém é feliz só. A gente precisa de amigos, a gente precisa de parceiros emocionais, marido, mulher, namorado, e a gente precisa viver de verdade, Adelso. Eu sempre falo assim, eu tenho muito medo de hipocrisia. Sabe? Eu sou muito franca. Quem me conhece sabe, eu sou isso aqui. Não tem um meio termo comigo, porque eu sou isso aqui. Não sei ter duas caras. Então, eu também aprendi a viver o hoje. Sabe? Eu falo sempre com o Eliseu, eu quero viver o hoje, eu quero aprender, eu quero aproveitar o hoje. Eu tenho 25 anos hoje com o Eliseu. E eu lhe digo, Deus livre e guarde perder meu marido, mas foi 25 anos bem vivido. Porque eu coloquei isso como meta, Grazi. Em viver de verdade, em amar ele de verdade. Eu digo que eu amo. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu brinco e tal, mas assim, na nossa intimidade. Você diz que ama? Não, amiga, na minha intimidade com ele, entendeu? Eu digo que eu amo. Falar que ama naquelas horas é fácil. Não, assim, eu abraço, eu beijo, eu amo, eu digo que eu amo, eu falo o quanto ele é importante pra mim, porque isso é importante pro relacionamento. E eu quero, Grazi, que se um dia eu faltar ou ele faltar, eu quero que a gente saiba, sabe? Que o outro lembre assim, não, foi bom enquanto durou, a gente viveu intensamente, sabe? Eu tenho me permitido viver isso, não só com ele, mas com as pessoas, sabe? Eu quero amar de verdade e quero aproveitar a vida, né? Eu queria que você me falasse, Adelso, qual a maior lição que você tirou, né? Depois de perder a mulher com quem você viveu 22 anos, com quem você se dedicou. Qual a maior lição que ficou para você? A grande lição, assim, para mim, Jamile, primeiro, você pode ter um monte de problema até alguém adoecer. Porque, como eu falei, eu trabalhava viajando, eu ficava muito ausente, mas depois eu tive que morar no hospital com ela por 1 ano. Então, não tem essa questão de você dar desculpa que não tem um tempo, que isso, que aquilo outro. Porque rapidinho acha. Você acha o tempo, você acha o momento, você acha a forma de fazer. É só querer. Não é fácil, e não é fácil porque você está habituado com o seu costume, sua forma de viver, e de repente você tem que mudar. Mas você tem que mudar, aí você precisa usar muito a palavra de Deus. Eu falava com um dos problemas que eu tive com Bela no início, como eu tinha uma base assim muito cristã, né? Eu falava assim para ela, a gente nos momentos íntimos, né, normal, mas eu falava uma coisa assim para ela, que na minha vida primeiro era Deus, depois ela, aí depois o meu trabalho. Ela não entendia isso porque ela não tinha nenhuma base cristã, ela foi criada sem nenhum conhecimento. Isso aqui é também interessante, né? Que ela se converteu assim, não tinha nada, de repente ela aceitou Jesus e transformou a vida dela completamente. Mas às vezes as pessoas falam, não, eu tenho um amor incondicional pelo meu filho, pelo meu marido. Não existe esse negócio de amor incondicional por seu filho, por seu marido. Existe uma condição. Se seu marido, sua esposa põe uma barreira entre você e Deus, então já é uma condição para você deixar de... Verdade. Então esse amor incondicional
que a gente muitas vezes fala até sem entender direito a palavra. Se você entregar por completo, mesmo que isso vá ter que passar por cima das coisas de Deus, e aí você começa a ter um problema. Então isso era uma das coisas que Bela me questionava, porque eu, como minha base cristã que eu tinha, eu falava, não, primeiro Deus, depois você, depois o trabalho. Aí ela me questionava isso daí. Mas na minha vida, assim, resumindo o que Jamile perguntou, eu faria tudo de novo, me entregava para que tivesse uma mudança interna e eu estivesse mais disponível para ela, mais por inteiro, se entregar por inteiro, né? Como eu disse, tem pessoas que às vezes você não consegue resolver problemas com filhos. A esposa fala uma coisa, o marido vai falar outra e vice-versa. Com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão. A minha situação era muito mais com futebol. Mas como foi bom para mim, eu agradeço muito a Deus ele ter me dado essa oportunidade de buscar essa melhora na minha vida, para que a minha vida conjugal melhorasse também, eu pudesse cuidar melhor de minha esposa. Porque hoje eu me sinto livre disso também. Sim. Porque não deixa de ser uma prisão. Se tivesse um jogo do Bahia, meu filho, eu tinha que assistir. Eu lembro que Aí vestia um bocado de roupa. Tomou 5-1 aí. Era cheio, já vivia com uniforme, não era? Isabela falava. E ela detestava esse negócio. Que ela também nunca falou isso pra mim. Falou depois que a gente começou a ter uma comunicação um pouco mais próxima, né? Uhum. Ela não gostava das roupas de futebol. Mas tudo isso... Acho que nenhuma mulher gosta. Eu acho que também por causa dos traumas que você vai criando Sim. na cabeça dela. Via como já uma barreira, né? Barreira, Isso tira o meu marido de mim. Tira de mim. Exatamente. É uma competição que ela está tendo ali internamente. E hoje, seu relacionamento com os filhos, você, depois de perder a sua esposa, depois de perder sua mãe, seu pai, hoje você valoriza mais o tempo com seus filhos, tempo de qualidade? Jamile, esse é um ponto mais importante que tem, porque muitas vezes nós somos relapsos nessa questão, nesse quesito. E eu acho que um ponto fundamental é a atenção e a presença. Todas as outras coisas você vai... Se você tem dado atenção e está presente, todas as outras coisas vocês vão resolvendo de forma normal, automática, vai sendo resolvido. Então, assim, a nossa vida, ela de fato começou a melhorar quando a gente entendeu, principalmente eu, porque Bela sempre me deu muita atenção, ela sempre foi uma esposa exemplar nesse aspecto. Mas eu entendi que eu precisava estar mais presente, eu já viajava muito a trabalho, então já tinha esse momento muito fora, né, da família. Aí quando eu estava com a família, eu tinha que estar mais... tinha que ter mais intensidade com ela, com eles e tudo. Até tem, por exemplo, assim, e outra, aí depois que você começa a melhorar nesse aspecto, você tem que melhorar em outro aspecto, que era o quê? Quando eu chegava de viagem, eu queria juntar todo mundo, colocar num jipe e subir morro. Bela detestava isso aí. Mas os meninos amavam. Sim. A gente ia para Rio, enfim. Que ela queria você para ela. Então, eu também tive essa dificuldade de conseguir separar isso daí. Coisas do trabalho. Eu cheguei sexta-feira à noite, não vou nem abrir computador, porque se eu cheguei para ele, para ela. Não posso misturar as coisas. Então, tudo isso, Jamile, que eu praticava, foi um processo. Fui largando esse negócio do futebol, assim, de ser tão fanático por isso, né? Eu adoecia, ficava mal quando o time perdia. Hoje, eu te falei, tomou 5-1. Não gostei. Tá bem? Tá se sentindo bem? Ótimo. Ai, a pressão não subiu. Tá liberto. E essa questão dessa separação também, de você entender o que é o seu momento com o seu cônjuge, que você precisa ter um momento a sós, só vocês. A gente conversava muito sobre isso, né, Jamile? E Bela me questionava muito sobre isso. Porque eu queria estar com os meninos, ia pra praia,
Mas eu Queria estar na igreja. Eu entendi. Era uma disputa, era Tinha menino até e igreja. igreja. A igreja era uma barreira. Ela queria assim. Deus só pra ela. Se ela pudesse, ela botava Deus Porque ele viajava muito, né? Só pra Você ela. viajava bastante. Mas assim, ela também criou uma dependência muito grande de Sim. mim. grande. Ela criou uma dependência muito grande de mim. E assim, talvez eu falhei um pouco, que eu alimentava também isso, né? Talvez... Era confortável, de É. certa forma. Mas, apesar que eu procurava fazer com que ela tivesse a independência dela. Já que eu viajava muito, muitas coisas eu meio que forcei a barra. Tipo assim, aprender a dirigir, aprender a andar de carro, porque eu tinha que ir para a escola e resolver as coisas. Eu estava fora, que ela tinha que ser ela. Sim, Mas foi coisa assim, meio que ao tranco e barranco, sabe? sim. E ela teve que se virar. Mas quando eu estava em casa, ela ficava muito dependente de mim. E aí eu ia sair com os meninos, ia jogar bola com os meninos. Sim. Isso também foi mais uma barreira, mas a gente conseguiu superar tudo isso daí. Eu acho que antes dela adoecer, a gente conseguiu superar bem isso daí, resolver também essa situação e sermos mais intensos, assim. E tinha os momentos com a família toda. A galinha caipira é uma das coisas, né? Você tava falando aí, eu tava lembrando disso, eu falei, meu Deus, era por isso que ela gostava de, quando a Adelso chegava, era o cuscuz do Adelso. Era o Adelso que fazia o cuscuz. Era uma forma de ter a Adelso cuidando dela, Gente, dando atenção e a contando ela. isso, eu falei, gente, será que eu tenho independência emocional de Antônio? Vamos fazer terapia, amiga. Porque assim, ele não tá, eu me viro. Aí eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu tenho que rodar o dia, me virar. Quando ele chega, eu deito, quero deitar em berço Mas esplêndido, é porque, na gente. realidade, toda mulher Eu quer quero ser que... cuidada. Exatamente, eu acho que é muito Toda mulher isso. quer ser protegida. Então, Quando o quando a marido não Adelso tá, você chegava... dá conta, você se vira, você supera. Mas e quando olha chega, que eu Bela, quero ela respirar. Bela era uma leoa. Ela trabalhava, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa. Mas quando a Adelso chegava, filha, ela Exatamente. jogava a toalha literalmente. Era sentar para esperar o cuscuz da Adelso. A comida de Antônio é mais gostosa. Eu nem ligo, João Pedro fala. O cuscuz, eu nem consigo fazer, ele faz. Ai, Jesus. E aí eu relaxo também quando ele chega, Pois gente. mas Não é dependência emocional, não. Não é É? dependência emocional, é cuidado. Cuidado. Eu acho que é um dever do homem ter esse Sim, cuidado. Sim, sim. E eu não me arrependo de nada dessa busca pela mudança que eu tive ao longo do final do nosso relacionamento, que eu acho que uma das coisas, quando eu perdi Bela, eu perguntei para Deus. Não com raiva de Deus nem nada, mas eu perguntei, mas por quê? Porque o diagnóstico dela foi um glioma, um tumor cerebral, que ela tinha desde da adolescência. E que resolveu a desenvolver agora, nesse período. Sim. Aí eu perguntava a Deus, por que esse negócio não desenvolveu antes? Justamente no momento que a gente estava no melhor momento, nós fizemos lá a renovação dos votos de 20 anos e tudo. E como que agora, no melhor momento, esse negócio começou a desenvolver? E eu fiquei procurando respostas. Mas aí a resposta não veio. É interessante essa fala sua, porque assim, ó, vocês viveram 22 anos, mas os melhores anos, aí vem um problema, foram os últimos. Eu lembrei de uma fala da minha mãe, que ela dizia isso pra mim, ela dizia assim, Jamile, foi isso que me ensinou a viver bem com o Eliseu, porque ela dizia assim, ó, eu só vivi com seu pai 8 anos. E quando eu aprendi a viver bem com ele, quando eu estava aprendendo, ele morreu. Então eu guardei essa frase dela. Eu falei assim, não, eu preciso viver bem hoje. Eu não sei quanto tempo. Ela só viveu 8 anos com meu pai. E ele foi assassinado. Então, eu botei isso como meta. Eu falei, não, eu não sei quanto tempo eu vou ter com o Eliseu. Então eu quero que seja bom. Sabe, eu sou uma das pessoas que eu defendo muito essa questão de que Deus odeia o divórcio. Mas eu também defendo que Deus odeia o divórcio querendo que o casamento seja bom. Isso. Tem que ser bom. Eu falo, Eliseu, eu não quero viver com você porque Deus odeia o divórcio. Isso. Eu quero viver com você porque é bom viver com você. E porque você quer viver. E isso é bom, me faz bem. Sabe, Grazi? Então, assim, eu sempre tive isso como meta. Eu quero que seja bom. Exatamente. Para no dia que acabar, eu ter saudade. Eu não ter remorso. Eu não fazer como mãe, porque mãe falava muito. Mãe era uma mulher muito tola, ela disse que brigava muito, ficava nesse negócio de ficar muitos dias sem se falar e não sei o quê. Ela falou assim, quando eu aprendi a ceder, ele morreu. Então, Jamile, eu acho que isso é porque você tem uma curva de aprendizado, né? Que algumas pessoas mais longa, outras mais curta. Mas nós temos que aprender a abreviar esse aprendizado e quanto antes você está bem, melhor. Sim.
tem pessoas que não conseguem aprender e é o que acontece de muitas famílias se separarem, né? Uhum. E tem pessoas que conseguem ter esse aprendizado. E você, a partir daquele momento, você começa a ter uma vida mais plena. Uhum. Voltando ao que você falou logo no início lá da questão de você ter saudades ou você ter remorso, passa por isso aí, perpassa por isso também. Se você não, pelo menos no final de sua vida conjugal, assim, você não teve uma vida plena, quando você perde, você vai ter alguma coisa, algum remorso, porque você não conseguiu resolver antes. É por isso que no meu coração, até a Grazi estava me perguntando, tem alguma coisa que você não gostaria de falar? Eu não tenho nada a respeito de todos esses assuntos que eu não esteja aberto para falar, e eu falo com alegria. Tem paz, né? Tenho paz, porque eu só tive a perda só da presença física, mas ela continua morando no meu coração, Sim. na minha mente. E eu tenho as melhores lembranças dela, assim, possível. Eu não tenho nenhum tipo de tristeza porque deveria ter feito isso e não fiz. Poderia ter agido dessa forma e não agi. Então, eu acho que isso é que nos traz paz. E essa curva de aprendizado, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para todos nós, né? Quanto mais você abrevia, melhor você tem uma vida, Sim. um final de vida, né? Porque todos nós vamos ter uma... Agora, a palavra de Deus mesmo vai dizer, né, que é melhor as coisas quando terminam, o fim das coisas, do que o começo, delas, né? Você vê alguns casais em contexto até de divórcio, né, que não deixa de ser um luto, né, não é de morte física, mas de morte emocional, né? Na separação, o casamento está todo desandando ali no final, bem destruído, que decidem pelo divórcio. É como se não existisse nenhum momento bom. Né? É como se nunca só lembra dos momentos ruins. Então, realmente, o final é muito mais importante do que aquilo que você está no início. No início, você até acha que está indo bem, mas você vai ver que depois, quando você aprende, que você enxerga, que você vê que realmente... Você bateu muito a cabeça. Agora, Adelso, tem Isaac. Poxa, Isaac também é o filho da promessa, não foi? Eu soube, Bela me contou essa história que teve dificuldade de ter Isaac, pra gente encerrar. Porque falou de Isabelle, falou de Isaías, senão se ele estiver ouvindo, ele vai ficar... Olha, só fazer um resumo dos 3 filhos. Sim. Eu, na realidade, eu queria ter um time de futsal. Mas ai, meu Deus! Isso foi na época que ainda tinha aquela coisa pelo futebol. Então eu queria ter 5, pelo menos. Sim. E ela queria 2 no máximo. Belle veio de forma natural, não tivemos nenhum tipo de problema assim na concepção e tudo. A Isaías teve a dificuldade da tireoide, que ela não poderia engravidar, mas engravidou. Então a gente tem bem claro assim que Isaías é um milagre na nossa vida. E Isaac, eu estava com a vasectomia marcada para o dia. Eita! Sério? Eu estava com a vasectomia. E esse negócio do trabalho de estar viajando, aí o diretor nosso me ligou e disse: Adelso, eu preciso que você esteja em Goiás amanhã, tal hora. Mas amanhã eu tenho uma cirurgia para fazer. Aí depois você faz a cirurgia. Enfim, eu viajei, quando eu voltei, o Isaac apareceu. Isaac guerreiro! Foi engraçado que ela achou que ela fez foi fazer o exame, nós fomos fazer um exame feira lá, e ela, quando descobriu, ela ficou zangada comigo. Passou uns dias meio zangada, que ela não queria ter um 3º filho. Tá vendo? Você gosta de futebol? Fez o gol. E aí Isaac hoje é o menino que mais gosta de futebol, né? Isaías, ele gosta mais de música e tal, e Isaac é o... Puxou mais, o meu DNA. Então, sim. É uma bênção também. Todos os 3 filhos meus são bênçãos, e eu vejo que a vida deles reflete muito o que nós fomos no final da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu vejo que a paz do Senhor, né, está presente assim na nossa família. Toda família vai ter suas dificuldades, seus probleminhas, Com certeza. Mas são 3 filhos abençoados, que eu agradeço muito a Deus. Amém. E o que você Deus tem... levou Bela, mas me deixou a herança. Deixou, né, o fruto. Verdade. A herança do Senhor, né? E o que você tem a dizer, né? Deixar uma palavra aí para as pessoas que estão nos assistindo. Há pessoas que ainda não estão valorizando, aproveitando o hoje, o agora, né? Com seus familiares, com seus amigos, consigo próprio. Deixa uma palavra aí para as pessoas que estão nos assistindo. O que eu tenho a dizer é que aproveite o momento, reflita aquelas atitudes que você toma, que por mais que às vezes não pareçam ser coisas ruins, mas reflita, veja se essas atitudes suas
interfere de forma negativa em alguém, seu pai, sua mãe, seus familiares, sua esposa principalmente, seu cônjuge, seu marido, seus filhos. E faça um exame de consciência, né? Bem minucioso, e busque as mudanças necessárias. Todos nós temos alguma coisa para melhorar sempre. Então, se nós fizermos esse exercício, nós vamos encontrar lá dentro, às vezes está bem escondidinho, algo que você tem e que precisa ser melhorado. Então, esse é um aconselhamento que eu dou para as pessoas aí. Foi algo que eu fiz e teve um efeito muito positivo na minha vida. Amém. Glória a Deus. Então vamos encerrar, né? É. As horas já passaram. Uma pena, mas queremos agradecer a sua presença. Agradecer por tudo que você compartilhou conosco essa noite. Acredito que muita gente está sendo edificada, né? Nesse momento. Famílias que vão rever os seus conceitos. Que essa palavra fique no seu coração, que está nos assistindo, nos ouvindo. Se entendeu que precisa melhorar, não resista. Melhore. Porque é melhor você melhorar do que você ver a sua família sendo destruída. Não é verdade, amigo? Com certeza. Quer falar alguma coisa, senhora? Antes tarde do que nunca. Mas, fale para as pessoas que você tem hoje perto, fala quanto ama, fala o quanto elas são importantes. Isso é tão bom, né? A gente gosta de ouvir Verdade. que a gente é amada, mas às vezes a gente tem dificuldade de dizer assim, eu te amo, você é importante, você soma muito. Isso não só para a família, mas para um colega de trabalho. Verdade. Né? Louve a Deus pelos seus familiares, pelo seu trabalho. Seja útil, seja bênção, agradeça. Todos eles são providência de Deus na sua vida. E que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Até. Acabamos de apresentar o programa Palavra Viva. Palavra Viva.